suplicar pela nossa vida. A mão sobre o teu coração. Se entrega ao poder de Deus agora. Se entrega ao Espírito Santo agora. O Espírito Santo está sondando os corações. O Espírito Santo está sondando este lugar. Vem mover-te, Deus. Vem mover-te, Deus. Vem mover. Se mova com
o estudo pela fé, amém? O estudo da fé, hoje nós vamos ter a primeira parte, então procure estar todos os cultos da quarta-feira para a gente fazer esse estudo aí, e vai ser bênção na nossa vida. Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, vamos lá? Tiago, irmão de Jesus, capítulo 2. A fé que você precisa é o título da mensagem de hoje. Desse estudo da fé, estamos na primeira parte, amém? Tiago, capítulo 2. A fé sem obras, irmão, nada ela aproveita. Então a fé nada mais é o quê? Que ajustar o seu espírito junto ao seu corpo a palavra de Deus. Os três têm que estar juntos, amém? Teu espírito, o teu corpo e a palavra de Deus, porque a palavra é Jesus, a palavra é a direção, a palavra é tudo aquilo que você precisa. Então precisa estar juntos. Por quê? Você vai precisar ver na palavra, acreditar no Espírito e executar no corpo. Amém? Então vamos lá? Tiago capítulo 2, versículo 14. Então você vai ajustar o seu espírito, o seu corpo na palavra. Isso é fé. Amém? Tiago 2, versículo 14, que diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então nós conhecemos muitas pessoas que elas dizem que têm fé. Ah, mas eu tenho fé. Ah, eu acredito. É possível, pastor, que essas pessoas realmente tenham a fé? Sim, é possível. O que é fé? Você acreditar no invisível. Porém, a fé sem a obra, ela se torna o quê? Morta. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não colocá-la em ação. Mesma coisa, né? Imagina que a palavra oração bem grande, né? Vamos imaginar aqui a palavra oração, em letras garrafais é bem grande. Oração é orar e ação. Orar e agir. Tem pessoas que oram, mas não tomam atitude. A fé também é assim. A fé é necessária prová-la. É necessário colocá-la para trabalhar. Então nós vamos continuar vendo aqui, ó. Vamos ler novamente o versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, né? Qual o proveito disso? Se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, o que adianta, né, eu chegar aqui, pastor da igreja, falar que eu tenho fé, se eu não colocar a minha fé em ação? Não vai ter proveito algum. Vamos pular para o versículo 17. E diz assim, ó: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Mesma coisa você ter um carro na garagem e continua andando a pé. É a mesma coisa você possui um carro, né? Tem a carteira de habilitação, mas mantém esse carro sem gasolina. Para que você tem um carro? Só para dizer que tem? A fé é a mesma coisa. A fé é uma ferramenta que Deus deu, né, através da palavra, através de Jesus, que é autor e consumador da fé. A gente viu isso comigo. Então a fé é uma ferramenta que Deus deixou para nós. É aquela, você não consegue apertar um parafuso com determinado formato com qualquer ferramenta, né? Quando ele é de fenda, você até tenta com uma faquinha ajustar, né? Com alguma coisa você vai lá, tenta, mas ele não fica apertado perfeito. Mas se tem um formato diferente, você não consegue ajustar. Tem que ter uma ferramenta específica para aquilo. Ou seja, tem coisas que nós conseguimos ajustar na nossa vida, que não depende de fé. Sei lá, pegar uma condução, chegar em tal lugar, você não precisa de fé para isso. Você chega. Você chegar, começar a fazer um curso, né, um exemplo. Ah, eu estou fazendo um curso para me tornar um engenheiro. Você não precisa de fé para fazer um curso. É só ir lá estudar e fazer um curso, passar na faculdade de engenharia e você vai alcançar
alcançar o diploma. Isso a gente faz. Coisas que nós podemos ajustar, nós ajustamos. Mas aí começam a acontecer coisas no nosso seio familiar, no nosso trabalho. Começam a acontecer coisas na nossa igreja que não vai dar para ajustar. Vamos precisar de uma ferramenta especial para aquele tipo de parafuso, que se chama fé. É aonde que nós vamos precisar ajustar agora o espírito e o corpo na palavra. Está dando para entender até aqui? Diga amém? Então tem hora, irmãos, que tem coisa que você consegue resolver, vai lá e resolve. Que é possível ao homem, vai lá e faz. Mas existe o campo do impossível, do sobrenatural. E nós não temos o controle da situação, como o pensamento de alguém. Você não consegue controlar o pensamento. A gente até tenta fazer a pessoa mudar de opinião, não é assim? A gente aconselha, a gente fala, né? Muda de assunto para ver se a pessoa muda a mentalidade, mas a gente não tem esse poder de mudar a ideia de ninguém. A pessoa insistir naquilo, você não tem capacidade, nem força, nem ferramenta para mudar o pensamento de ninguém. Mas o poder que Deus Ele coloca através da fé no nome de Jesus pode mudar o pensamento de alguém. Pode fazer aquela pessoa ficar mais sensível à voz do Espírito. Quando ela ouvir o Evangelho, ela se converter. É coisa sobrenatural. Então, essa ferramenta aqui, se nós não colocarmos ela em ação no campo espiritual, o corpo não ajusta e a palavra não tem resultado. Amém? Continuando aí, versículo 20. Mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? 21. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre um altar o seu filho Isaque? Então vamos ver essa passagem aqui. Você vai marcar aí, nós vamos lá em Hebreus, lá na Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11. É só voltar umas 4, 5 páginas aí e você vai encontrar. Vamos lá? Hebreus capítulo 11, em nome de Jesus. Vamos lá? Versículo 8. Hebreus 11, 8. É pouquinha coisa, tá, irmão? Pouquinha coisa mesmo. Está em Tiago, você volta 3, 4 páginas, você encontra aí o Hebreus capítulo 11. Vamos ver essa história aqui. Por que Abraão foi citado por Tiago, irmão de Jesus, nessa palavra aqui? Por que ele foi considerado um homem de fé? Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Vamos lá? Diz assim, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Olha aqui, ó, ação. Obedecer é uma ação. Diga para o seu irmão isso. Obedecer é uma ação. E toda ação, ela tem o quê? Consequência. Então, olha aqui, ó. Pela fé, Abraão sendo chamado por quem? Por Deus. Sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é confiança. Se obedecer sem ver o que vai acontecer. 9. Pela fé, habitou aonde? Na terra da promessa, como se fosse em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, quando Deus chamou Abraão, ele falou: Abraão, vai para uma terra, pega as suas coisas, sai do meio da tua parentela, pega tudo que é seu e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão saiu de casa sabendo para onde ele ia, né? Hoje nós saímos do nosso lar, para quem trabalha, já saiu com o destino certo. Não, eu vou trabalhar, vou direto para o trabalho. Eu hoje, quando saí de casa pela manhã, eu tinha 2 destinos para chegar. Primeiro, cheguei na parte da manhã, eu vou deixar o carro na oficina, da oficina eu veio para a igreja.
Ainda bem que é tudo na mesma rua, já me facilita muito. Mas eu já tinha na minha mente um trajeto. Vou chegar, deixar o carro, voltar e vir para a igreja. Então eu já tinha um destino para chegar. Então quando nós saímos da nossa casa hoje, você tinha o seu destino de chegar ao seu trabalho, você saiu ver direto para a igreja, você tinha o seu destino de chegar na igreja. Só que Abraão não. Abraão ele ouviu a voz de Deus e Deus falou, vai caminhando, quando chegar eu te aviso. Isso é fé, irmãos. É fé em acreditar naquilo que ele não estava vendo. Tem muita gente que está julgando fé naquilo que está vendo. Isso não é fé. Isso é realidade. Então a fé sobrenatural, a fé que nós precisamos ter é essa de Abraão. É obedecer a Deus e a consequência o que foi bênção. E aí, passou o tempo, Abraão habitou no lugar que Deus mostrou para ele, começou a enriquecer, ficar próspero. Só que Abraão precisava de quê? De continuar a descendência dele. Abraão precisava de um filho. Tanto é que Deus, o Abraão fala para Deus, eu vou deixar toda a minha herança para o meu empregado, o servo está nascendo lá. Aí Deus fala, não, eu vou te dar uma descendência. Para Abraão era uma coisa o quê? Impossível. Porque ele já era avançado em idade, a gente já conhece que a mulher era estéril, avançada em idade. Tinha toda uma situação, mas Abraão precisou o quê? Ajustar no seu espírito, que é o crer, ajustar no seu corpo, experimentar aquilo na palavra de Deus. Ele habitou na terra da promessa. Aí veio Isaac e tal, versículo 17, vamos pular aí. Versículo 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o quê? Seu unigênito. Ou seja, lá atrás Deus tinha dado uma palavra para Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ponto, ele chegou na terra. Aí depois Deus vira para ele e fala, eu vou te dar um filho, e desse filho a sua descendência vai ser tão numerosa quanto, se você puder contar as estrelas do céu, a areia da praia, vai ser a sua descendência. Mas ela vai partir de Isaac. Deus deu até um nome para a criança. Vai ser Isaac, de Isaac vai vir a descendência. Aí passa um período de uns 5, 6 anos, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, agora eu vou testar a sua fé se você realmente é obediente. Me dá seu filho agora. Dá seu filho para mim. Abraão fez o quê? Deu. Subiu ao monte e ofereceu Isaac. Mas pastora, se Isaac morre lá em cima, a palavra vai ser mentirosa. Mas se Deus prometeu, Deus cumpre, independente do que está a circunstância, a nossa situação. Se Deus falou que é a partir de Isaac, não interessa como, vai ser a partir de Isaac. Mas se Isaac morrer, olha o pensamento de Abraão aqui, 18. Isso aqui que eu acho lindo, irmãos. Olha aqui, ó. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a sua descendência. Considerou, ele pensou, ele guardou dentro do coração dele, isso é espírito. Amém? Versículo 18, ó. Sendo-lhe dito, quem disse para ele? Foi Deus. Em Isaac será a sua descendência. Então o que o Abraão pensou? Vamos lá, ó. Considerou que Deus era o quê? Poderoso para até dos mortos ressuscitar. Abraão não estava preocupado, porque ele sabia que se Deus prometeu que era através de Isaac, se Isaac morresse ali naquele altar, naquele sacrifício, Deus era poderoso para fazer ele ressuscitar, porque a descendência não ia vir de José, de Lucas, de Paulo, não, ia vir de Isaac. Então quando Deus lhe der uma promessa, meu irmão, mesmo que essa promessa aos seus olhos pareça inacabada, parece que vai perecer ali, parece que nada movimenta no lugar, nada muda, está do mesmo jeito, creia na promessa, independente de como está. Creia na promessa, considere como Abraão considerou, que Deus é poderoso para fazer o impossível. Alguém consegue ressuscitar alguém? Isso é impossível. Alguém consegue pegar lá um morto e levantar um morto?
se não for através da fé e do nome de Jesus? Não. Nem a medicina mais avançada consegue isso. Tem corpos congelados desde 1960. Eu estava vendo um estudo disso. Coisa bizarra, né? Teve um homem que morreu, acho que em 1960. E ele juntou dinheiro e pagou uma câmera frigorífica para uma cápsula, na verdade, para manter ele no nitrogênio dentro, para quando a ciência evoluísse, a ciência ressuscitar ele. Olha a cabeça do ser humano. Eu acho que foi de 1960, se eu não me engano. Nós já estamos em 2023. Pastora, pode ser que isso lá no futuro aconteça? Pode ser. Mas não da maneira como Deus faria. É tentar ajustar um parafuso com uma faquinha. Vai ajustar em uma parte? Às vezes ajusta. Mas não fica perfeito. Perfeito só tem um, que é Deus. Só Deus pode mudar o coração do ser humano. Só Deus. Só Deus. Então é aí que a sua fé precisa ser ajustada ao seu corpo. Como que o corpo vai funcionar então, pastor? Obedecendo. Fazendo a campanha. Mantendo a fé. Você vai ajustar o espírito, que é o crer, com o seu corpo, né? Que é o acreditar, e vai se ajustar a palavra. Mas a palavra está dizendo. Aí você vai ter que moldar o seu corpo. Por quê? Porque o corpo vai olhar, vai ver os atos se sacrificando. Mas o espírito tem que crer que até dos mortos Deus é poderoso para ressuscitar. Amém? Então vamos voltar lá em Tiago, onde nós paramos. Nós paramos no versículo 21, né? Então, ver na palavra, acreditar no Espírito e executar no corpo. A fé sem obras, ela é morta. Então, eu vejo na palavra uma promessa, eu vou ficar ali. Eu começo a acreditar. Aí meu corpo vai começar a trabalhar na direção que Deus, Ele vai mandar eu ir. Se Deus mandar ficar quieto, tem que quieto. Se Deus mandar você caminhar, você caminha. Então você precisa estar na palavra. Amém? Voltemos aqui ao versículo 21 de Tiago 2, 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ele ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé fez o que, igreja? Olha que lindo. Cooperou com as suas obras. Você age, meu irmão, pela fé. Você faz o que Deus mandou você fazer e Deus vai cooperar com você. Amém? Você sai de casa determinado, em nome de Jesus, eu vou lá bater naquela porta de emprego. Se você está em casa esperando a empresa ligar, isso não é fé. Fé sem obras é morte. Você pode até acreditar que a empresa vai ligar, mas se você não pegar, não levantar, for lá e bater a porta não vai abrir. É a fé no sobrenatural e no natural. Então, continuando aí, ó. 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras, né, o agir, a fé foi o quê? Aperfeiçoada. Então ele creu muito mais. Ele já estava crendo. Quando Deus mostrou o lugar que ele tinha que habitar, e aí ele cresceu, prosperou, virou uma bênção, né? Muito mais agora, quando Deus ele se mostra no sobrenatural, provendo o quê? O cordeiro. Porque quando eles subiram, irmãos, a gente não vai abrir hoje, mas lá em Gênesis fala, né, que quando Abraão e Isaque, os burros carregados e os empregados foram para oferecer o sacrifício, no pé do morro, Abraão vira para os empregados e fala assim, ó, fique aqui com, se será burro, se será jumento, depende da tradução da Bíblia, fica aqui com os animais, que eu e o menino iremos lá em cima adorar e voltaremos. Olha a fé desse homem. Não sei de que jeito. Deus mandou matar meu filho lá em cima. Ninguém sabia. Só dentro dele sabia. Não sei de que jeito, mas pela fé eu vou falar, eu vou voltar. Isso é fé ajustada ao corpo, irmãos. É o espírito que é a fé ajustada ao corpo na palavra que Deus tinha dado para ele. Qual foi a palavra? Que a descendência dele viria de Isaque. Você entende agora? Se Deus falou para você e sua casa, não sei como é que está a sua casa hoje. Pode estar um pandemônio,
fala aí fora, né? Pode estar uma zona de guerra, mas se ele disse a você e sua casa, creia até o fim, que é você e sua casa. É a hora que você precisa subjugar o seu corpo. O corpo está vendo assim, ó, não está acontecendo nada, está mudando nada. Mas aí, quando Deus fala, Abraão, para, não sacrifica o menino não. O que Deus fez? Colocou para um cordeiro para o sacrifício. Quando Abraão olha para trás, estava lá o cordeiro preso pelos chifres, para ser oferecido no lugar de Isaac. Deus vai prover o que você precisa. Você não precisa sacrificar ninguém. Deus vai prover o que você precisa acreditar. E aqui ele continua dizendo, ó, 23. E cumpriu-se o que, igreja? Olha que lindo. A escritura que diz: e creu Abraão em quem? Em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça e foi chamado o quê? Amigo de Deus. É fácil? Não. É por isso que você está aqui na escola da fé aprendendo. Você vai chegar na última quarta-feira desse mês, você já sabendo tudo de fé. Você que me acompanha em casa, os irmãos que me acompanham aqui, você vai chegar como amigo de Deus. Amém? Você crê nisso? Vamos terminar aqui então? Repetindo o versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é o quê? Morta. Irmãos, fé em ação. Eu não posso pegar uma receita, né? Deixa eu pegar um papel aqui, ó. Eu não posso pegar uma receita de bolo, ler ela todinha. Ah, tantos ovos, açúcar, tal. Eu acho que vai dar certo. Eu não posso simplesmente pegar essa receita, ler ela e achar que vai dar certo. É um tipo de fé? Eu estou acreditando que tudo que está na receita é para fazer um bolo bom, um bolo gostoso. Mas se eu não botar a mão na massa e ir lá fazer esse bolo conforme a receita, eu nunca vou saber se esse bolo vai sair bom ou não. A fé é isso. É executar aquilo que Deus manda você fazer. Amém? Espero que esse entendimento tenha ficado no seu coração, para que você receba o melhor de Deus. Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você, para quem está em casa. Meu Deus, começamos hoje esse estudo da fé, a primeira parte, a fé que nós precisamos, porque a fé nada mais é, meu Deus, do que ajustar o espírito e o corpo na sua palavra. A sua palavra é Jesus, é a direção, é o ensino. Nós vemos na palavra a promessa, acreditamos no nosso espírito e obedecemos, executamos no corpo. Porque a fé nós aprendemos aqui que ela é morta, sem obras. Não adianta nada, não ia adiantar nada Abraão falar: eu creio em Deus, se a fé dele não fosse provada. E quando ela foi provada, ela trouxe resultados muito maiores do que o esperado. Além do milagre acontecendo, de habitar numa terra boa, de ser próspero naquela terra, a fé dele foi aperfeiçoada naquele sacrifício, onde Isaac seria o sacrifício para Deus. Só na obediência, Deus trouxe os resultados na vida do Abraão. Isso lhe foi imputado por justiça e tornou-se amigo de Deus. Meu Deus, é como eu disse, nós não podemos pegar uma receita, olhar para ela, acreditando que essa receita será um bolo que ficará magnífico, sem executar essa receita. Orar sem agir não vai adiantar nada. Fé sem a obra, ela é morta, não vai adiantar nada. Meu Deus, que essa pessoa tenha aprendido aqui hoje a colocar a fé dela em ação. Meu Deus, que até o final dessa temporada de estudos, essa pessoa possa receber essa direção maravilhosa que Abraão recebeu e ali se tornou amigo do Senhor, habitou na terra da promessa.
teve considerações espirituais em seu coração. Que essa pessoa não viva daquilo que os olhos dela estão mostrando, mas que pela fé ela tome uma atitude e receba da bênção do Senhor em o nome de Jesus. Assim eu abençoo a vida dela, a família dela, esse início de caminhada, essa jornada de fé, para chegar no final e dizer: a minha fé foi aperfeiçoada em o nome de Jesus. Você diga amém e diga graças a Deus.